Olá, caríssimo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos hoje aqui de educação ambiental. Hoje na aula 13ª nós vamos falar sobre processo produtivo, geração de resíduos e gerenciamento ambiental. Quando a gente fala de produção de resíduos e gerenciamento ambiental, a gente tem que lembrar de quê? Do processo produtivo. E na aula passada nós falamos sobre processos produtivos e os impactos ambientais que ele pode provocar. Inclusive, a gente falou também da produção mais limpa, como que seria caracterizada a questão da produção mais limpa, né? Hoje nós vamos falar sobre esses processos produtivos, certo? E essa geração de resíduos, né? E como se dá o gerenciamento ambiental. Nessa imagem, a gente pode ver uma imagem que caracteriza muito bem essa geração de resíduos, né? E hoje nós vamos estudar sobre isso, né? Você tem os prédios, você tem a poluição, as indústrias, né? E tem uma engrenagem bem grande nela. Tem no fundo dela as questões da informática, né? Quando se fala de processo produtivo, a gente tem que pensar o quê? Qual é a análise que deve ser feita, né, envolvendo impactos ambientais do processo produtivo? Qual é a importância, qual é a relevância de se analisar esse grau de impacto que pode ter dentro do processo produtivo? A gente tem nessa figura as linhas de entrada, o processamento e a saída, né, dentro de um processo produtivo. A gente falou um pouco disso na aula passada. Entre os principais aspectos do processo produtivo, a gente caracteriza os resíduos industriais, que são materiais, né, gerados como sobras do processo produtivo, ou aqueles que não possam mais ser utilizados diante de uma finalidade, né? E diante disso, eles são os seguintes, podem ser os seguintes: efluentes líquidos, emissões atmosféricas e resíduos sólidos. Nós vamos falar sobre cada um deles. Efluentes líquidos, de acordo com a resolução do CONAMA 357 de 2005, está relacionado ao despejo líquido, com a carga muito grande de poluentes, muitas das vezes in natura, sem um tratamento devido. E joga diretamente o que? Nos rios, né? Contaminando esses rios, matando peixes e toda a vida ali aquática desse rio, né? Isso acontece muitas das vezes em atividade de mineração, na criação de coisas confinadas, né? Isso coloca esses dejetos ali nesses efluentes líquidos, né? Esse despejo líquido, né? A gente sabe muito bem, por exemplo, que em Goiânia ainda infelizmente tem, porque a nossa concessionária ela não consegue tratar todos esses efluentes. Despejos industriais. Esses despejos industriais, né, líquido proveniente dessa questão das indústrias, né, diferindo do esgoto doméstico ou sanitário, infelizmente eles têm uma predominância muito grande de agentes químicos e substâncias tóxicas, potencialmente causadas, pode causar poluição e contaminação. Os principais poluentes, né, nesses efluentes líquidos são oriundos de quê? Do processo produtivo que os originou. Pode apresentar característica orgânica ou inorgânica, certo? Aqui só para a gente ter uma ideia, por exemplo, agora o outro tópico, né, que a gente vai falar é das emissões atmosféricas. Poluição dos automóveis, poluição das indústrias, né? Aqui também, como se fosse uma indústria, uma cidade, tudo produzindo. Essas emissões atmosféricas, de acordo com a resolução do CONAMA 382 de 2006, são definidas como lançamento de qualquer forma de matéria sólida, líquida ou gasosa na atmosfera. Isso caracteriza a emissão atmosférica. Pode ser emissões fugitivas efetuadas por uma fonte desprovida, dispositivo projetado para dirigir ou controlar seu fluxo, ou emissões pontuais por uma fonte provida de dispositivo para dirigir seu fluxo nos dutos e chaminés, ou seja, só quando é acionado que produz. E a gente sabe que os principais poluentes atmosféricos, né, legislados, são compostos orgânicos voláteis, enxofre, reduzido total, material de partículas,
óxido de nitrogênio, enxofre, entre outros, né? Então, quando se fala da questão atmosférica, a gente fala muito na questão dos automóveis, né? Nas emissões poluentes ligadas à questão automobilística, né? Que é caracterizado, por exemplo, esse processo produtivo de emissão de gases, né? Na atmosfera. Eles podem ser de forma sólida, líquida ou gasosa. E agora nós vamos falar sobre a questão dos resíduos sólidos, né? Que hoje a gente vai falar, quando se fala de resíduos industriais, a gente ia trabalhar essas três situações: efluentes líquidos, atmosféricos e resíduos sólidos. Quando se fala de resíduos sólidos, a gente tem que lembrar o seguinte: o que são resíduos sólidos? São resíduos no estado sólido e semissólidos provenientes de processos produtivos, que podem apresentar características diversificadas, dependendo da sua origem. Então, depende da origem dele para dizer se ele tem uma característica diversificada ou não. Ficam incluídos nessa definição os lodos provenientes de sistema de tratamento de águas, aqueles gerados em equipamentos de instalações de controle de poluição, bem como líquidos cujas particularidades tornam inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou corpo de água, né? Para isso, soluções técnicas economicamente inviáveis, né, em face da melhor tecnologia, conforme consta na norma 10.004. Depois nós vamos estudar essa norma, né? Norma Brasileira Regulamentadora de 2004 vai falar sobre a questão dos resíduos sólidos, certo? Então é importante a gente se ater a esse detalhe. Depois nós vamos trabalhar falando desses resíduos sólidos, né? A gente é importante destacar o seguinte: eu não consta no slide, mas, por exemplo, em resíduos sólidos, a gente tem esses resíduos inorgânicos, que são aqueles que não são biodegradáveis, né? Metais, alumínio, ferro, entre outros. Dentro desses resíduos sólidos, a gente tem os orgânicos, porém, eles são dificilmente biodegradáveis. No caso, por exemplo, são os derivados de petróleo. Plástico, borracha, entre outros derivados de petróleo. Eles são considerados orgânicos, mas são dificilmente o que biodegradáveis. Então, é praticamente não degradável. E você tem os orgânicos, esses são facilmente degradados pela natureza, ou chamados biodegradáveis, né? Que são cascas de fruta, verduras, restos de alimentos, né? Matéria orgânica em geral. Então, dentro dos resíduos sólidos, a gente trabalha com esses três tipos de situações de resíduos: inorgânicos, que não são biodegradáveis; orgânicos dificilmente degradáveis; e os orgânicos que são facilmente degradáveis. Então, essas três caracterizações para a gente entender, certo? Depois, a gente vai trabalhar a questão do gerenciamento ambiental, para a gente saber o que é um gerenciamento ambiental. Gerenciamento ambiental está ligado à prevenção, à geração da poluição, certo? É um conceito que privilegia a atuação sobre o processo produtivo, de forma a minimizar a poluição, eliminando ou reduzindo as necessidades de controle na etapa do planejamento da atividade produtiva. Então, o gerenciamento ambiental, ele tem essa questão de trabalhar a questão da prevenção, preventivamente. E ele trabalha dentro do processo produtivo para minimizar ou diminuir, ou, se possível, até eliminar o processo de poluição. Essa prevenção, ela compreende a implantação de um sistema de gestão ambiental, ou procedimentos ou práticas de gerenciamento ambiental. Então, está relacionado a isso. Gerenciamento ambiental. Quando se fala de gerenciamento ambiental, a gente tem que definir duas situações. O que é um gerenciamento ambiental, como a gente acabou de dizer, e o que é uma gestão ambiental? Nós vamos saber isso agora. Gestão ambiental envolve um sistema administrativo integrado aos demais processos gerenciais da empresa, visando a excelência e a performance ambiental. Então, quando se fala de gestão ambiental, envolve um sistema administrativo integrado a outros, que vai contribuir para a performance ambiental da empresa. Já o gerenciamento é o conjunto de rotinas e procedimentos que a organização faz para justamente minimizar, diminuir ou eliminar
às questões de poluição, certo? Atento sempre às expectativas da sociedade, ou seja, aquilo que a sociedade exige enquanto a empresa da questão ambiental, né? E o mundo. Então, lembrando que gerenciamento ambiental, ele se torna maior do que a gestão ambiental nesse contexto. Aí, logo abaixo nesse slide, vai dizer o seguinte: gestão ambiental vai responder a seguinte pergunta: o que fazer? Então, gestão ambiental responde o que fazer. E o gerenciamento ambiental responde a pergunta: como fazer? Como fazer é mais amplo do que o que fazer. Certo? Para cada processo produtivo, para a gente analisar bem, é preciso analisar esse aspecto ambiental, né? Que pode ter um ou mais impactos ambientais dentro desse processo ambiental, dentro desse processo produtivo. Dentro desse processo produtivo pode ter um ou mais impactos ambientais. Eu tentei colocar esse slide aqui para a gente analisar. As etapas do processo foi dividida nesse slide, atividade 1 e atividade 2. Aspecto ambiental, atividade 1, o que gera? E o impacto ambiental, para onde vai? Atividade 2, como gera esse aspecto ambiental? E o impacto ambiental, quais são as consequências dele no meio ambiente? Dentro de um programa de gerenciamento de resíduos industriais, a gente tem que estabelecer uma ordem ou uma prioridade. Essa prioridade ou a ordem é a seguinte: redução da geração na fonte, ou seja, onde é produzido lá no início, tem que reduzir a geração desses resíduos, reuso ou reciclagem, o tratamento e a disposição final. Quando a organização atinge um desempenho satisfatório no processo de gerenciamento de seus resíduos, a gente pode considerar que ela está preparada para implantar um sistema de gestão ambiental. Só pode pensar no sistema de gestão ambiental depois que ela estiver realmente preparada para atingir esse desempenho, certo? Envolvendo essa ordem que a gente falou: redução da geração na fonte, reuso ou reciclagem, tratamento e disposição final. Depois disso, ela pode pensar em implantar um sistema de gestão ambiental. E aqui, para finalizar, um exercíciozinho para a gente fazer junto, ok? Vamos que vamos.